Pois bem, venho falar nas 5 promessas no meu propósito para as presidenciais de janeiro de 2026. No contexto, os nossos deputados pelo Círculo de Europa, pelo Chega, também defendem isto e têm levado ao Parlamento português, ou à Assembleia da República, principalmente o José Dias Fernandes, mas também André Ventura defende esta causa. Mas antes de ler aqui, quero dizer o seguinte: o senhor Almirante anunciou a sua candidatura na pré-eleição às legislativas. Este senhor não sabe o que é que anda a fazer. Pensa que se calhar anda a pescar no mar dentro de um submarino. Mas pronto, ok, tudo bem. Para ler a crítica ao Almirante, vocês podem aceder ao site da revista Repórter X. Pois bem, Passos Coelho, mais ou menos há 18 anos, mandou-nos emigrar. E nós cá estamos na imigração. Mais tarde, António Costa inventa o programa Regressar. Regressou para aí algumas pessoas que tinham que regressar na reforma, pessoas não qualificadas que não ajudaram Portugal em nada, além das reformas que levaram para baixo e do dinheiro que lhe roubaram no RNH, que é o imposto do imigrante não residente. E agora vem o Chico Esperto de Luís Montenegro inventar o programa Vem. Mas vem o quê? Nós vamos se nós quisermos, porque nós somos famílias civilizadas e não há nenhum avô que queira ir embora sem os seus filhos e sem os seus netos. Se estão bem no estrangeiro, onde viveram décadas a trabalhar, não se querem obrigar a ir para Portugal para pagar entre 20% a 30% ou 40% de imposto no tal RNH. E, por exemplo, nós somos discriminados, nem temos médico de família, etc. Mas isso são assuntos que eu vou escrevendo ao longo do tempo na Repórter X e vocês podem então ver. Sugiro-vos que vão também ao site Rumo à Presidência para sacarem o formulário, preencher devidamente, assinar e colocar o bilhete de identidade ou cartão de cidadão para ser válido. Confesso que está a ser difícil porque, nas cerca de 3.500 assinaturas, muitos não enviaram o tal documento e, se não enviar, não vai ser válido. Eu apelo a que possam fazê-lo. Passo a ler as 5 promessas. Eu já tinha falado em algumas, mas vou completá-las todas porque estamos aí já no dia de eleição. Eu sou delegado do Chega no Consulado-Geral de Zurique. Sábado estarei lá presente para depois assinar o documento sobre a eleição e com a minha presença. E desde já eu também quero saudar André Ventura e desejo-lhe as rápidas melhoras e espero que o Chega ganhe. Que o André Ventura seja o primeiro-ministro e que José Dias Fernandes se mantenha como o deputado pela Europa, pelo Chega, porque foi o único a levar problemas da Suíça à Assembleia da República. E para já não decidiu nada, porque houveram novas eleições. Este governo de Luís Montenegro não merece ficar nem num terceiro lugar, porque ele entrou na carteira dos portugueses com mais uma eleição que se gastam milhões. E Pedro Nuno Santos, com pele de cordeiro, estava a dizer amanhã com o PSD, e agora agradece ao Chega por o governo ter caído. Eu apelei muitas vezes a André Ventura para fazer cair o governo, para que ele pudesse ser primeiro-ministro, José Dias Fernandes continuasse na Europa e elegesse um segundo deputado, que será Edith Teixeira, se conseguirmos, indicada por mim ao Chega, no qual André Ventura nomeou para o Círculo da Europa.
E eu estou feliz por me ter nomeado também como delegado do Chega ao Consulado de Zurique. E, portanto, eu espero, muito difícil, porque eu estou ciente disso, e eu estou a ser correto comigo mesmo. Se eu for o primeiro imigrante a ser Presidente da República, serei o melhor presidente de todos. Garanto-vos a vós que sim. Eu não preciso ter tantos estudos como o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa. Porque eu, para dar beijos, não preciso de tantos estudos como ele. Nem de fazer favores a famílias brasileiras em Portugal. E eu estava aqui todo dia a fazer comentários ou críticas pela verdade, pela justiça, pela dignidade. E agora sim, vou passar a ler. As 5 promessas do meu propósito para as presidenciais de 2026, como eu disse, assentam em André Ventura, assentam no deputado pela Europa, José Dias Fernandes. Lutar pelos imigrantes, principalmente pelos imigrantes na Suíça, que tenho um grande conhecimento de grandes problemas, tais como os próximos 5 problemas que exponho a seguir. Não fiquem indiferentes, façam já a sua assinatura. Vão ao site para que possam retirar o seu formulário, preencher, assinar e devolver uma cópia ou um comprovativo do cartão de eleitor. Façam já, rápido. Preciso de 7.500 assinaturas. Quero resolver parte dos seus problemas. Posso ser parte da sua solução se tiver força ativa e política. E por isso eu confio em si. Confio em si, confio no destino. É uma candidatura séria que eu quero levar a sério. Posso não conseguir, mas eu vou lutar até ao último minuto. Falta cerca de 1 ano, mas eu vou continuar a lutar. Número 1. O roubo das crianças pela QESB na Suíça. Na Suíça há casos de roubo de crianças portuguesas injustificadamente, sem que antes se procurem soluções junto das famílias. Isto tornou-se um grande negócio onde muitos lucram à custa do sofrimento dos pais e das crianças. É urgente denunciar esta prática e defender os nossos imigrantes. Precisamos de advogados portugueses na Suíça para defender os nossos imigrantes. Número 2. Os lesados da SUVA. Os lesados portugueses na Suíça, vítimas de doença ou acidente, continuam a ser penalizados. Muitos não veem os seus direitos reconhecidos nem recebem as indemnizações ou as pensões de invalidez a que têm direito. Esta é uma injustiça que o Estado português não pode ignorar e que a Suíça nos está a fustigar, tirando-nos os nossos direitos. Precisamos de advogados portugueses aqui na Suíça a defender os nossos portugueses, porque todos os advogados que estão cá não vão contra o sistema suíço. Número 3. Pensões de invalidez na Suíça vs Portugal. Na Suíça, muitos imigrantes que ficam inválidos por doença ou acidente estão a ser gravemente prejudicados. Recebem pensões muito reduzidas, por vezes apenas 700 francos, porque o sistema suíço soma o salário do cônjuge ao cálculo da pensão. Ou seja, em vez de validarem apenas os descontos e direitos da pessoa inválida, fazem contas ao rendimento familiar. Isto é injusto, desrespeita o esforço de quem trabalha ou trabalhou anos na Suíça e ataca diretamente o direito à dignidade na reforma. Repito, precisamos de advogados portugueses pagos por Portugal. Número
4. Imposto sobre riqueza ou duplo imposto. Os imigrantes que regressam a Portugal muitas vezes são confrontados com impostos pesados sobre a sua riqueza, como imóveis e dinheiro no banco, mesmo quando já pagaram impostos no país onde esses bens estão. Embora existam acordos bilaterais para evitar duplo imposto, muitos acabam por ser penalizados, pagando 2 vezes pelos mesmos bens. Esta é uma justiça, esta é uma situação de injustiça e precisa de ser corrigida para proteger os imigrantes e o seu património. Precisamos de um advogado português pago pelo Estado, pela Segurança Social ou pelo rei que os parta. Precisamos de um advogado, ponto. Porque os advogados aqui são a favor da corrupção. A ver se me entendem. Se não me entendem, leiam os artigos na Repórter X, façam uma pesquisa. Número 5. Imposto na reforma. O regime dos residentes não habituais, o famoso RNH, foi criado para atrair imigrantes reformados de volta a Portugal. Tal como eu falei aqui no programa Regressar e no programa Venha, tudo uma treta. Com a promessa de benefícios fiscais, incluindo isenção de impostos sobre as pensões. Tudo mentira, tudo mentira. Tudo. Paga-se entre 30 a 40 francos ou euros sobre o valor que recebemos. No entanto, a partir de 2020, muitos destes reformados começaram a ser penalizados com uma taxa de 10% sobre as suas pensões. Mas chega a 40%, como eu referi. Por alguns, dependendo do seu rendimento, esta taxa pode até atingir os 40%, exatamente. O que se promete, e quem regressa para viver em Portugal, é agora uma realidade bem diferente, com muitos a sentir-se injustiçados por uma mudança de regras que não foram bem explícitas. Uma nota, só uma voz, estou a ficar cansado e a ver mal, tenho os óculos embaciados, também não é desculpa, também leio, sou um bocado bruto a ler. Costumo ler em silêncio, para mim. Só a voz imigrante pode zelar pelos imigrantes. Os de Lisboa estão sentados na Assembleia da República Portuguesa e pensam que podem resolver os problemas reais enfrentados pelos imigrantes em toda a Europa e no mundo. Está na hora de mudar Portugal. Eu disse já muitas vezes, se não for o Chega, que seja a Iniciativa Liberal, que seja outro partido qualquer, que seja o RIR, porque não? Menos PS, PSD, CDS e todos aqueles que fizeram coligações. Esses não valem um peido, já lá estiveram, não fizeram nada, não fizeram mudança nenhuma. Portugal ainda está na cauda da Europa, é dos países menos desenvolvidos. Porque se Portugal tivesse condições, nós não éramos imigrantes, éramos residentes em Portugal e não precisávamos de imigração e muita dela clandestina em Portugal, porque uma coisa chama a outra. A solução, mais do que nunca, está na hora. Chega. André Ventura. Vamos votar por um Portugal melhor. Voto Chega nas legislativas, voto Chega nas autárquicas e voto no Quelhas, sendo ele ou não apoiado pelo Chega, porque ainda não está descartado. Digo-vos a vós que não está descartado, a não ser que André Ventura não seja primeiro-ministro, porque senão eu terei uma outra chance. E espero bem que este almirante Baku, que fique em último lugar,
e que ninguém o apoie, porque ele não merece. Tem cara de Cavaco Silva, tem cara de Ramalhienes, tem cara de poucos amigos. Chega. Chega de injustiça. Vamos pelas pessoas do bem. As pessoas do bem sou eu, José Dias Fernandes e André Ventura. E todos aqueles que nos apoiam. À parte daqueles que não se portam bem no partido, que se têm que para andar daí para fora. Tanto no Chega como noutro partido qualquer. Isto é como nas famílias, como no grupo de amigos. Tem que se excluir aqueles que não interessam. E não é uma família, não é um grupo de amigos, e não é um partido que tem culpa daqueles que são atabalhoados. São idiotas. Mas muitos insistem em falar do Chega sobre algumas situações no qual não lhe diz respeito. Principalmente a André Ventura. Não lhe diz respeito. Ele é um homem de bem. Esperamos que ele fique bem depressa, de saúde. Acredito que foi o esforço grande que ele fez, a emoção, porque ele está perto da eleição para ser primeiro-ministro de Portugal. Deus me ouça. Deus me ouça. Eu acredito plenamente que será a nossa mudança para melhor de todos nós portugueses. Quer em Portugal, quer espalhados pelo mundo. Um bem-aja.